qual a razão da maioria dos vereadores de Tocantinópolis não terem pontuado no nosso ranking dos políticos de Tocantinópolis? Saiu a classificação do mês de março e grande parte dos camaristas ou não pontuaram ou então tiveram uma nota baixa. Eu vou falar sobre isso neste vídeo. Mas antes disso, novamente, queria pedir para quem ainda não está nos acompanhando nas nossas redes sociais, nos acompanhe, siga a nossa página aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Eu vou falar para vocês que a razão é muito simples. A razão dos vereadores terem pontuação baixa ou não terem pontuação nenhuma é muito simples. Eu expliquei muito bem sobre quais bases o ranking se fundamenta, quais são os critérios que nós utilizamos. Tem tudo explicado na página do nosso site. Ou seja, significa, portanto, que eles não estão cumprindo conforme a gente exige os 4 fatores, quais sejam: economia de recursos públicos, transparência, fiscalização do Poder Executivo. Eu diria que a fiscalização do Poder Executivo é o fator principal. A principal função do Poder Legislativo, além de criar leis, de trabalhar na área legislativa propriamente dita, é fiscalizar o Poder Executivo. Quem fiscaliza o Poder Executivo diretamente é o Poder Legislativo. Quem tem autonomia, quem tem competência para isso. E dos 11 vereadores, a gente tem visto somente 2 agirem nesse sentido. A fiscalização do Poder Executivo vai mais além do que simplesmente analisar as ações contratuais, licitatórias e etc. Ela também diz respeito à fiscalização de obras, dos serviços públicos, da ação de funcionários públicos. Isto é, o vereador ele tem sim competência para fiscalizar que a gestão pública gerida pelo prefeito municipal tem respeitado os princípios da administração pública: publicidade, eficiência, isonomia. Isso é essencial para que o prefeito caminhe dentro dos parâmetros da moralidade e da legalidade. Outra coisa que nós não identificamos no trabalho de grande parte dos vereadores foi a transparência com relação ao seu mandato e o engajamento parlamentar. Poucos vereadores estão expondo o seu trabalho nas redes sociais, estão fazendo com que as suas ações cheguem à população tocantinopolina. Poucos vereadores estão fazendo requerimentos escritos com fundamentação jurídica e documentados. Poucos vereadores têm opinado politicamente, de forma pública, com relação aos assuntos de interesse da população tocantinopolina. Nós tivemos episódios aí, recentemente, que necessitavam da opinião dos vereadores, como, por exemplo, o episódio em que o vereador Roberlan Coquim flagrou o advogado da prefeitura utilizando um carro oficial fora do horário de trabalho. É um episódio em que os vereadores eles não podem ficar calados, eles precisam opinar, eles precisam se posicionar perante um episódio desse, até porque essa ação ela está relacionada diretamente com o trabalho do Poder Executivo. E, portanto, os vereadores, como representantes do Poder Legislativo, como fiscais legitimados, como representantes dos eleitores, eles tinham que se posicionar. Mas praticamente nenhum dos vereadores não se posicionaram com relação a esse episódio. E não só com relação a esse episódio. A maioria dos vereadores eles não falam sobre política local, nem nas redes sociais, nem fora delas, pelo menos não tem chegado à grande maioria da população. A transparência é muito importante, o engajamento é muito importante, porque senão fica parecendo que os vereadores eles apenas se elegeram para favorecer o seu grupo particular de eleitores, e não para serem políticos no sentido original do termo, que são pessoas capacitadas, preparadas para decidir sobre assuntos do interesse coletivo da sociedade. E um político que não tem capacidade, que não tem postura pública, que não opina sobre assuntos de interesse público, infelizmente é um político inepto. Essa é a minha opinião. A grande maioria dos vereadores de Tocantinópolis não opinam, principalmente quando há questões fundamentais para que eles possam se posicionar, mas eles não se posicionam. Portanto, dessa forma, não tem como nós atribuirmos uma pontuação para esses vereadores que não estão cumprindo os critérios que nós usamos para avaliá-los. E eu vou voltar a repetir uma coisa que eu já disse aqui.
no âmbito municipal, a fiscalização ela não é competência apenas dos vereadores de oposição. Todos os vereadores, absolutamente todos os vereadores, eles precisam fiscalizar o prefeito. Porque no âmbito municipal, o prefeito, ele é quem é responsável pelos serviços públicos, ele está administrando os recursos públicos, e os vereadores eles são eleitos, independentemente se ele foi eleito apoiando o prefeito ou não, mas a função legislativa do vereador é fiscalizar o poder executivo. Logo, não existe esse negócio de apenas vereadores de oposição fiscalizarem o prefeito, criticarem o prefeito. Todos, absolutamente todos os vereadores eles são obrigados a fazer isso. Então, vamos esperar para que no próximo mês os vereadores que não pontuaram ou que então tiveram uma pontuação baixa, pensem no que a gente está dizendo. Nós esperamos que no próximo mês os vereadores eles melhorem a sua atuação parlamentar, eles melhorem os seus trabalhos, que diz respeito à fiscalização do Poder Executivo, à transparência, ao engajamento parlamentar, certo? Porque assim nós poderemos atribuir pontuação, nós poderemos melhorar a pontuação e todos vão ganhar com isso. Porque se os vereadores trabalharem bem, se os vereadores fizerem seu trabalho, conforme manda a Constituição, a cidade ela vai ter um poder público agindo conforme a legalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a isonomia. São os princípios que regem a gestão pública no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Novamente peço aí para quem ainda não curtiu as nossas redes sociais, nos acompanhe, fiquem por dentro aí dos acontecimentos políticos de Tocantinópolis, dos acontecimentos políticos da região, e fiquem por dentro aí também das nossas opiniões, dos nossos posicionamentos, das nossas postagens, das notícias que nós publicamos aqui também. Muito obrigado a todos, muito obrigado por você ter assistido este vídeo. Até a próxima. Purchase your tracks today.